Boa noite, alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Privilégio, culto de quinta, cura e libertação, para compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos. E eu quero encorajá-los mais uma vez. Envie seu pedido de oração, nós vamos ainda estar intercedendo ao final deste culto. E é uma grande alegria ter você aqui conosco. E esse sermão tem um aspecto muito diferente para mim. Como já foi mencionado, estamos passando por tempos de lutas. Tempos em que pessoas próximas têm sido alcançadas pelo Covid. Nunca fiz tanto velórios como nos últimos dias. Nunca visitamos tantas famílias enlutadas como nos últimos dias. E é um tempo de reflexão, é um tempo de aprimorar a nossa percepção de quem é Deus e quem nós somos. E recentemente eu ministrei aqui no culto de cura e libertação sobre relacionamento de casais, e a minha proposta naquele dia era de que na próxima vez eu viesse falar sobre o relacionamento de pais e filhos, mas o Espírito Santo me levou para um outro texto. E só para compartilhar contigo como isso aconteceu, recentemente eu almoçava com um amigo e a gente comentando sobre toda essa situação do Covid, toda essa situação dos lutos, os óbitos, os leitos, tudo isso que tira a nossa paz. E ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele falou: Edu, se para nós que temos Jesus, se para nós que temos Deus, temos um Salvador, um Redentor, temos a esperança de passar a eternidade com Ele, já tem sido dias difíceis, imagine para aquele que não tem essa esperança. E eu falei com Deus em relação a isso e eu pedi para o Senhor me orientar no que trazer para a igreja que é dele nessa noite. E eu estou terminando de ler os Salmos pela segunda vez agora neste ano, e o Salmo 121, ele falou demais ao meu coração. O Salmo 121 é considerado um salmo de romagem, um salmo de peregrinação. Os salmos do 120 ao 134, eles eram entoados pelos judeus no período de peregrinação como hinos que eram cantados no caminho até o Monte Sião, para a celebração de uma das 3 grandes festas que aconteciam. Então esses salmos do 120 ao 134, eles eram entoados, eles eram cantados durante essa peregrinação para a celebração maior. E o salmista deixa isso de uma maneira muito clara, porque o Salmo 121, ele trata de experiências, ele trata de coisas que o povo de Deus naquela época provou e nós temos provado também nos nossos dias. Ele fala de tristeza, não somente o Salmo 21, perdão, os salmos de romagem. Eles falam de tristeza, eles falam de alegria, eles falam de relacionamento com Deus, eles falam de confissão de pecado, eles falam de esperança. E era tudo isso que o povo entoava, cantava quando estava na peregrinação. E a peregrinação às vezes era muito distante, dependendo de onde eles vinham, eles gastavam muito tempo nessas caminhadas, nessas jornadas. Lembrando que as viagens faziam no máximo com tração animal e que era um benefício de poucos esse privilégio. E eu creio que este salmo em específico, o Salmo 121, ele vem de encontro a um momento difícil que nós estamos atravessando, em decorrência da pandemia e todas as suas consequências. Os dias não têm sido fáceis. O coração às vezes fica apertado por tantas más notícias que nós temos recebido. E a minha palavra hoje para você, a palavra de Deus hoje para você é: saiba em quem buscar o teu socorro. Saiba em quem acreditar e decididamente, intencionalmente acredite que Ele é contigo. Se você puder, abra a sua Bíblia para que você possa acompanhar esse texto precioso comigo aí onde você está. Vamos lá? A palavra de Deus diz assim no Salmo 121, 1 a 8. Todo o capítulo é esse. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora
e para sempre. Amém. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é de onde virá o nosso socorro. E a palavra deixa isso muito claro. Virá do nosso Senhor. E a pergunta é extremamente pertinente, de onde virá o nosso socorro, porque durante esse período de peregrinação, eles estavam expostos a muitas adversidades, ladrões, saqueadores, animais selvagens, o próprio caminho em si, muitas vezes cheio de pedras, cheio de dificuldades, não eram estradas planas como nós conhecemos, eram difíceis, muitas vezes por carreiros, muitas vezes tendo que atravessar algum rio, e era de extrema dificuldade, calor muito forte durante o dia, o frio excessivo à noite, e eles tinham a necessidade desse clamor, porque eles percebiam quão vulneráveis eles eram. Assim como eu e você somos vulneráveis. E nós podemos repetir essa mesma pergunta com a mesma convicção da resposta. De onde virá o meu socorro? E a palavra de Deus diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você entende a grandeza dessa palavra? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A garantia não estava no número de pessoas que estavam na companhia, não estava no guia que os levava, não estava nas pessoas mais velhas, não estavam nas armas que eles tinham para se proteger de qualquer atitude agressiva de um saqueador, algo nesse sentido, ou de um animal selvagem, não. A segurança deles estava no Senhor, aquele que fez o céu e a terra. E é essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. O nosso socorro virá do Senhor. Muitas vezes nós somos enganados a acreditar que o nosso socorro virá da medicina, que o nosso socorro virá de um médico, por mais capacitado que ele seja, o nosso socorro virá do Senhor. Muitas vezes nós acreditamos que o nosso socorro virá num emprego, virá numa oportunidade de um ganho maior. Não, o nosso socorro virá do Senhor, porque se não for Ele a proporcionar essa mudança de vida na área financeira, nada acontecerá. Muitas pessoas acreditam que no casamento, no marido, na esposa, virá o socorro. Não, a responsabilidade é grande demais para o seu marido e para a sua esposa. O teu socorro vem do Senhor. Esse Senhor que proporcionou esse casamento, para que um possa ser a base para o outro, o apoiador, o auxílio, em dias tão difíceis. Mas o nosso socorro vem do Senhor. E talvez você esteja se perguntando, e me perguntando nesse momento, pastor, mas e o Covid? O Senhor também está acima do Covid, meu irmão, minha irmã. Pastor, mas e o câncer? Essa doença maldita? O Senhor também está soberano sobre qualquer enfermidade. O câncer não é maior do que o nosso Senhor, nós cremos nisso. Por isso nós oramos, por isso nós intercedemos. Não para cumprir qualquer tipo de rito, de maneira alguma, porque nós cremos que o nosso Senhor, aquele que é o nosso socorro, ouve as nossas orações e age conforme a sua vontade. É por isso que amanhã à noite nós vamos estar reunidos, clamando pela nossa cidade, pela nossa nação, porque nós cremos no poder da oração, porque nós cremos naquele que ouve as nossas orações. O Senhor está acima da crise financeira, o Senhor está acima do desemprego, o Senhor está acima de qualquer enfermidade, porque Ele é o Senhor que fez o céu e a terra. Queria compartilhar uma frase com vocês. A nossa maior dificuldade não é aceitar que o Senhor está acima de tudo isso, mas viver de maneira a expressar essa convicção. Vou repetir, a nossa maior dificuldade não é aceitar que o Senhor está acima de tudo isso. É tranquilo. Nós até intelectualmente conseguimos fazer isso. Mas a dificuldade é viver de maneira a expressar essa convicção. A dia, sendo prudente, é lógico, sendo responsável, tomando todas as medidas que nos cabe para nos proteger e proteger os nossos, mas convictos de que Ele é o nosso socorro, que Ele é o nosso Senhor, que Ele está acima de toda essa pandemia e que Ele não perdeu o controle da minha vida e da tua. Amém? E eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu recentemente na minha família. Há 3 semanas atrás nós perdemos a vozinha da minha esposa, uma serva do Senhor, dedicada à oração, dedicada à palavra de Deus, que até os seus últimos dias desses 97 anos de vida,
buscou a presença do Senhor e nos deixou um legado maravilhoso. E eu ouvi algo do pastor que levou a mensagem no dia do velório dela que chamou muito a minha atenção. Ele falou algo assim, que o mais difícil não é morrer no Senhor, mas é viver no Senhor de forma que nem a morte abale este relacionamento. Forte isso, marcou minha vida. O mais difícil não é morrer no Senhor, mas viver no Senhor de forma que nem a morte abale este relacionamento. Como é que você tem vivido? Como quem crê no Senhor, como quem busca este relacionamento íntimo e pessoal, convicto que naqueles dias de angústia, você clama, você ora, você chora e Ele te ouve? Ou apenas tem tratado Deus como um amuleto? Quando sou oprimido, quando passo por alguma luta, eu recorro a Ele. Para que nós possamos morrer no Senhor, nós temos que viver no Senhor. Vivendo aquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua, e crendo que Ele é acima de tudo isso que está passando. Que da minha boca e da tua possam ser palavras de esperança para aqueles que não conhecem esse Senhor, para aqueles que não conhecem o nosso Deus, que não tiveram experiências com o nosso Deus, para que nós possamos ajudá-los, aliviar o fardo deles, e quem sabe a eternidade deles vai ser alterada, porque você falou desse Senhor para eles algum dia. Segundo ponto, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, o próprio Deus nos socorrerá. A palavra de Deus diz assim, Ele não permitirá que você tropece. Ele não permitirá. É algo intencional. Ele se envolve com o seu povo. E Ele que cuida para que não tropecemos. Como já foi mencionado, o caminho da peregrinação, ele era extremamente difícil por todas as circunstâncias que eu já comentei com os irmãos. E na questão do caminho, além das pedras, que elas eram pontiagudas muitas vezes e causavam ferimentos nos pés, lembre-se que eles caminhavam com sandálias, com tiras de couro, não eram botas, não era nada muito que protegia muito. Eles estavam vulneráveis demais nos seus pés. E muitas vezes, ao pisar em falso numa pedra, eles torciam o pé, tinha uma lesão um pouco mais severa. Quem joga bola, quem pratica algum esporte se machucou sabe o quanto isso é complicado. Muitas vezes você não consegue nem andar. E o que acontecia é que nesse tempo, quando isso acontecia, essa contusão, essa lesão, alguns peregrinos deixavam de caminhar em direção ao Monte Sião. Eles tinham que abandonar a jornada por causa da lesão. E é isso que a palavra de Deus vem e te diz. Ele não permitirá que você tropece. Talvez você esteja passando por uma estrada tortuosa hoje. Talvez você esteja passando por lutas no seu casamento. Algum ente querido, uma pessoa que você ama, talvez nesse momento esteja lutando contra o Covid numa UTI. Talvez você esteja passando pelo luto por algum amado que você perdeu nos últimos dias, igual tantas pessoas que nós conhecemos. Talvez seja o desemprego, talvez seja aquele diagnóstico que você pegou recentemente e que tem roubado a tua paz. Mas eu quero te deixar uma palavra de ânimo nessa noite. Não desista. Não desista. Não permite que essas lesões nos seus pés te impeçam de continuar a tua caminhada, a tua jornada de peregrinação até o monte, onde nós estaremos com o Senhor. Não permita, porque Ele garantiu que estaria conosco. Ele se manterá alerta. A palavra de Deus diz, não é o pastor Edu, é a palavra. Ele não dormirá. Numa outra versão diz, ele não dormita, ele não cochila, ele não tira aquele descanso após o almoço, não. Para que você seja vulnerável de jeito nenhum, ele está todo o tempo focado em você. Ele continua cuidando da tua vida mesmo quando você acha que as coisas saíram completamente do controle. A maior parte dos ataques dos saqueadores e dos animais selvagens acontecia à noite. Pensa, eles caminharam o dia inteiro, quilômetros, corpos cansados, mentes cansadas. Eles apagavam na hora de dormir. E estavam mais vulneráveis ainda a qualquer tipo de cilada, a qualquer tipo de ataque. E a palavra de Deus diz para eles o seguinte, pode dormir tranquilo, relaxado, que eu estou cuidando de vocês.
Sou eu não durmo. Eu sou o sentinela. Eu sou o guardião do meu povo. Eu não vou permitir que vocês sejam atacados enquanto vocês descansam. Ele continua sempre alerta. Ele não dorme, ele não cochila. Ele não descuida de cuidar de você. Porque Ele é o nosso Senhor. De onde vem o nosso socorro. Aquele que criou o céu e a terra. O Senhor é o seu protetor. Ele é o seu protetor. Ele não foi e nem será, Ele é. Porque Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre. Mesmo que o cenário seja assustador, Deus continua sendo seu protetor. Ele está contigo. Creia nisso. Ele está contigo. Mesmo durante a luta, Ele está contigo. Durante o luto, Ele está contigo. Numa UTI, Ele está contigo. Desempregado, com a despensa vazia, Ele está contigo. Creia nisso. Ele não esqueceu de você. Ele continua agindo conforme o seu querer e a sua vontade. E creia, Ele vai agir. Porque Ele te ama. Ele pagou um alto preço pela tua vida. Não para que você sofra dano. Não para que você tenha uma vida pesarosa. Mas para que você possa viver uma vida em abundância junto ao nosso Senhor. E é interessante que a menção de sombra tem dois significados nesse texto. A do refrigério, pensa, calor escaldante, caminhada no deserto, quando encontravam de repente um oásis, encontravam de repente numa planície algumas árvores, aquela sombra trazia um pouco mais de frescor para eles, aliviava a caminhada, aliviava o trajeto deles. Isso já era um bálsamo para eles. E a sombra também como algo que o tempo todo está do nosso lado. Que o tempo todo está acompanhando, aonde você for, a sombra está do teu lado. Sabe a única possibilidade de não ter uma sombra do teu lado? Se você estiver em trevas. Essa é a única possibilidade. Se você se afastar da luz, a sombra do Senhor não estará contigo. E eu vi recentemente na internet um vídeo sensacional, que mostrava uma criança, devia ter 2, 3 aninhos, e ela descobriu que ela tinha uma sombra. E sabe o que ela fazia? Ela corria para um lado e para o outro tentando fugir dessa sombra. E ela tentava se afastar, a sombra diminuía, parecia que estava longe. De repente ela virava para o outro lado, a sombra estava do outro lado. Porque ela tinha mudado o ponto de iluminação. E ela corria e ela começou a achar aquilo fantástico. Isso é o que Deus faz comigo e contigo. Como sombra Ele está ao nosso lado. Nos protegendo, nos amparando, nos orientando, mesmo que você não perceba. Às vezes você está andando e o sol está na tua frente e você não enxerga a sua sombra porque ela está atrás, mas ela está contigo. Assim é o nosso Deus, nosso Senhor, de onde vem o nosso socorro, aquele que criou o céu e a terra. Amém? Terceiro ponto que eu queria comentar com vocês, meus irmãos, essa noite: Deus nos socorrerá em qualquer circunstância. Deus não é seletivo em quando nos socorrer. Ele não escolhe, Ele age da maneira dele. Muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa força. Mas a palavra nos deixa claro isso, que Ele age conforme a vontade dele. E a palavra de Deus diz que Ele nos socorrerá de todo o mal. De todo o mal. Significa que Ele estará contigo em todos os tipos de males. As crises, as enfermidades, os acidentes, as catástrofes. Mas isso não quer dizer de maneira alguma que esses males não poderão acontecer comigo ou contigo. Não é isso que a palavra está nos mostrando. Essas coisas poderão acontecer, e meu irmão, minha irmã, eu te digo, se ainda não aconteceu, se prepare. Todos nós passamos por lutas. Todos nós perdemos um ente querido, todos nós passamos por crises na área financeira, mas Deus está conosco. Essa tem que ser a nossa verdade. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade, crendo que Ele está nos livrando de todo o mal. Mas não esqueça de uma coisa, que o pior mal que nós podemos enfrentar é vivermos distantes da vontade de Deus. E a palavra diz, protegerá a sua vida. Em outra versão diz, guardará a tua alma. Ele guardará a tua alma. O pior que pode acontecer a alguém não é passar por qualquer tipo de luta nessa vida,
mas é enquanto passa por alguma luta nessa vida, se afastar do Senhor e perder a sua alma, perder a sua vida. Esse é o principal dano, esse é o maior dano que eu e você podemos sofrer. No mundo tereis aflições, mas não tema, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E Ele nos garantiu que estaria conosco. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite, não permita que a circunstância adversa, essa luta que você está enfrentando, seja algo que vai te afastar do Senhor. Mas, pelo contrário, que você possa permanecer firme, para que quando outras lutas vierem, ou quando alguém te buscar, precisando de ajuda, a tua experiência com o Senhor seja o combustível, seja o alimento que vai sustentar outras pessoas. Porque o nosso Deus não dormita, Ele não cochila, Ele continua cuidando de mim e de você. Quarto ponto, meus irmãos. Deus nos socorrerá sempre. Sempre. A palavra nos garante disso. A palavra aqui no versículo 8 diz que Ele guardará a sua saída e a sua chegada. Aqui pode estar se referindo ao início da peregrinação, quando o povo saía das suas aldeias, das suas casas, e pegava aquele caminho tortuoso, cheio de intempéries, cheio de obstáculos para chegar no Monte Sião e celebrar a presença do Senhor, e diz que guardaria eles até a chegada no local de destino, o local de celebração, o local do regozijo na presença de Deus, ao final da peregrinação, chegada ao local desejado. A palavra nos dá essa garantia. E nós devemos saber que eu e você, nós também somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos, aqui não é o nosso lar. A nossa casa é na Jerusalém Celestial. E a palavra nos dá essa certeza que enquanto nós estivermos passando por esse caminho de peregrinação, muitas vezes cheio de pedras, que ferem os nossos pés, que torcem os tornozelos, atacados pelas circunstâncias mais diversas, Ele estaria nos acompanhando até que nós cheguemos à nossa cidade, que não é aqui. Então não permita, em nome de Jesus, que a dificuldade que você está passando nesses dias pesados, te afastem daquilo que Deus te prometeu e conquistou pela tua vida, para a tua vida. E a palavra diz, desde agora e para sempre. Para sempre. Ele sempre estará contigo, Ele sempre estará comigo, Ele sempre estará com aqueles que o buscam, Ele sempre estará com o seu povo. Guarde isso em seu coração. Deus estará contigo desde agora, neste momento, nesse dia chamado hoje, neste período de tempo chamado hoje, e estará contigo até a eternidade em nome de Jesus. Porque Ele nos deu essa garantia e Ele pagou este preço. Nosso Deus não mente, Tito 1:2 fala isso. Nosso Deus não se confunde, mas nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Nós não olhamos mais para o Monte Sião, nós não olhamos mais para o Monte Sião, mas nós olhamos para o Monte do Calvário, onde o nosso Salvador morreu por nós. E quando perguntarmos de onde virá o nosso socorro, podemos responder convictos. Nosso socorro vem daquele que morreu por nós, na cruz do Calvário, pagando um alto preço pela minha vida e pela tua. Ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o nosso Senhor. Da onde vem o nosso socorro? Aquele que não dorme, aquele que criou os céus e a terra, aquele que estará sempre contigo, em qualquer momento e em qualquer circunstância, desde agora até a eternidade. É nele que devemos colocar a nossa esperança. Dificuldades virão, mas o nosso Senhor sempre estará conosco, porque nada pode nos afastar do seu amor. A palavra de Deus, em Romanos 8, 38, 39, diz: pois estou convencido de que nem a morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Guarde essa palavra no teu coração.
Talvez os dias estejam pesados. Talvez você esteja passando por lutas. Conversava com o pastor Tunalo ontem na hora do almoço, nós nunca passamos por um período na vida com tantos óbitos, com tantos casos de famílias sendo acometidas por esse vírus. Mas agora não é hora de desesperar, meu irmão. É hora de fortalecer a tua fé. É hora de buscar aquele que é o nosso socorro, para que nós possamos provar, mesmo em lutas, do seu amor, do seu cuidado, da sua misericórdia, da sua compaixão. E possamos, através das nossas vidas, abençoar aqueles que não conhecem o nosso Deus. Talvez você que está me assistindo ainda não tomou essa decisão na sua vida. E você vai ver agora, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu televisor, um número de WhatsApp. E eu peço para você, em nome de Jesus, mande uma mensagem para nós, dizendo: eu aceitei Jesus. Eu quero conhecer esse Deus, eu reconheço que eu preciso do socorro dele hoje na minha vida. E eu quero ter essa fé, eu quero provar o sobrenatural do Senhor, mesmo em dias de luta, mesmo em dias de luto, mesmo em dias fragilizados por esse Covid. Mande essa mensagem, nós queremos te conhecer, nós queremos caminhar contigo nesse momento. E você que está afastado do Senhor, também nos mande uma mensagem. Coloca seu nome, sua decisão: eu quero me reconciliar. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero voltar a ser ministrado. Eu quero ter a vida impactada novamente. Eu quero entender o que Deus tem para mim. Como igreja, como família do Senhor, nós queremos participar contigo nessa caminhada. Vamos orar? Vamos entregar esse tempo ao nosso Senhor, reconhecendo e aceitando que dele vem o nosso socorro e tomando posse, nos apropriando dessa verdade e vivendo genuinamente, dia após dia, como aqueles que creem de que dele virá o socorro da nossa cidade, da nossa família, da nossa nação. Vamos orar? Deus amado, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa porção da Tua palavra, Deus, e eu clamo ao Senhor. Se algum dos meus irmãos que estão nos assistindo nessa noite estão com o coração aflito, assustados, Pai, imóveis muitas vezes, passando por um processo de letargia espiritual por causa de tudo que está acontecendo, eu clamo ao Senhor. Espírito Santo de Deus, visita cada um deles nessa noite, Pai, para que eles possam ter essa chama no coração novamente acesa, Deus, e eles possam aceitar que do Senhor virá o socorro independente da circunstância. Pai, se tem algum dos meus irmãos frio na fé, por causa de algumas luta que ele tem passado, eu peço ao Senhor, se revela novamente, Pai, e que esse meu irmão tenha a mente e o coração aberto para te receber, que ele possa enxergar muito além do que os olhos alcançam e perceber que há um mover sobrenatural do Senhor hoje em nosso meio, Deus. Pai, eu clamo ao Senhor para aquela família, Pai, que está lutando porque tem um ente querido hoje no hospital, ou porque está sofrendo a dor da perda de algum querido, Pai, eu peço ao Senhor, blinda essa família, Pai, lava essa família com Teu sangue, para que eles possam provar algo sobrenatural do Senhor, mesmo nesse tempo, Deus, e daqui a algum tempo eles vão olhar para trás e vai falar: foi difícil, foi dolorido, mas o Senhor esteve conosco, o Senhor foi o nosso socorro, o Senhor nos sustentou, e é por isso que nós vivemos para Ele. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, se algum irmão hoje tomou essa decisão de entregar a vida ao Senhor, Pai, ser com Ele nessa noite, Pai. Que Ele tenha algo especial da Tua parte nessa noite, e a vida dessas pessoas possam ser tremendamente impactadas pela Tua presença, Deus. E que eles possam ser um luzeiro aonde Ele colocar a planta dos pés, Deus. Que eles possam ser agentes de transformação, levando palavras de ânimo, de coragem, de esperança, em qualquer lugar onde eles estejam. Senhor, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, Pai, equipa a Tua igreja, capacita a Tua igreja nesse momento de crise, Pai, ter o coração, os olhos sensíveis à dor do próximo, para que nós possamos ajudá-los durante essa caminhada, para que um dia nós possamos todos juntos, peregrinos nessa terra, chegar ao monte da Tua presença e passar a eternidade contigo. Essa é a oração que eu faço, no nome de Jesus. Amém.